confesso que eu diria assim que ansiedade é de longe a coisa que a galera mais pede pra mim quando eu tô na página do meu Instagram, né, o @ArthurClemes, que tá aqui embaixo da minha tela, ou deixa eu confirmar que é para estar. Ah, tá sim, aham. É, a galera pede muita coisa na caixinha semanal que eu abro de perguntas, de como lidar com ansiedade, tô ansioso com tal coisa, faz um desabafo, faz um relato, tem muito tema de ansiedade. Só que eu vou começar falando sobre medo, porque se vocês pararem para pensar, os sentimentos de medo e de ansiedade, eles são um pouco parecidos, eles dão aquele frio na barriga, até a resposta fisiológica que a gente tem, como a gente sente o corpo como um todo, né, os sintomas bastante físicos que a gente acaba tendo, são semelhantes, mas sabe que lá no fundo a gente sabe, ah não, isso é medo, isso é ansiedade, mas qual é a diferença? Né? Se a gente parar para perguntar qual é a diferença entre medo e ansiedade, ok? E aí a gente talvez tenha um pouco de dificuldade de responder isso. Mas eu vou tentar dar a minha versão disso. Lembrando, o que eu estou escrevendo aqui, desculpa, o que eu estou falando aqui não está necessariamente codificado, escrito em pedra em algum lugar, em algum manual, até porque há muito debate dentro da psicologia sobre o que é, o que não é cada uma das emoções, é uma coisa assim bastante difícil. Então, isso aqui é o meu resumo de muito estudo e muita prática de anos, aí de meia década, na verdade mais de meia década, se for contar o tempo em que eu já estava trabalhando na faculdade, né, de trabalho enquanto psicoterapeuta, tá certo? Então isso aqui é o meu jeito de explicar baseado na cientificidade dentro da psicologia, do que a gente tem até hoje. É por isso que vocês não vão encontrar esse tipo de explicação dessa maneira em provavelmente qualquer outro lugar. O que eu tô colocando aqui como medo? O medo, ele é uma coisa bem interessante, porque ele é uma das emoções mais básicas para nossa sobrevivência, se a gente parar para pensar. A gente falou na última vez ali sobre raiva, né? Como raiva, quando a gente está sendo agredido de alguma maneira, a raiva faz a gente tentar lutar contra aquilo, se defender contra aquilo. E o que eu não falei é que isso é um lado de uma moeda que a gente tem, que é um sistema muito, mas muito básico da sobrevivência, não apenas do ser humano, mas de várias espécies que tenham uma mínima capacidade neurológica, ok? É o instinto de luta ou fuga, né? O fight or flee instinct. Eu gosto de falar em inglês também porque fica bem bonitinho, porque é FF, né? Mas é um instinto de luta ou fuga, traduzindo para bom português. É um instinto muito básico de sobrevivência das espécies. E não diferentemente, também é do ser humano. Acontece que, quando a gente está diante de uma situação perigosa, de algum tipo de agressão, de algo que possa causar algum dano à nossa integridade de alguma maneira, seja um dano físico principalmente, mas hoje em dia, como nós vivemos em sociedades complexas, a gente pode estar falando de alguns danos bem abstratos, né, que eu não vou entrar no assunto tanto hoje, talvez quando a gente falar sobre ansiedade social. Mas esses danos aqui, né, esses perigos, eles vão ativar esse mecanismo de sobrevivência em que em um átimo, né, em um piscar de olhos, a gente já vai ter uma reação de lutar ou fugir. Então, se o cálculo inconsciente e super rápido que o nosso cérebro, né, as partes mais básicas do nosso cérebro fazem para conseguir, vamos dizer assim, lidar com aquele medo cara, você tem que se defender. Você consegue lutar contra isso. Você precisa stand your ground, né? Você precisa segurar o seu terreno, não é? Vamos dizer assim, né? Mas segurar a barra, você precisa defender o que você tem, o que você é, ou alguma coisa assim. Beleza, aí vem a raiva. Okay? A raiva, o ódio, o incômodo, a agressividade são essas reações completamente naturais a essa ideia de que, ok, isso está agressivo, mas eu preciso me defender rosnando aqui também, ou partindo para cima, ou qualquer coisa assim.
Só que às vezes esse cálculo que o nosso cérebro acaba fazendo retorna uma outra resposta. Retorna a resposta de: o perigo é muito grande, mas muito grande. Então, o melhor você fazer é run, né? Corra, flee, fuja, ok? Então ele vai dar essa ideia muito importante de você não vai conseguir lidar com isso, não é o momento de você tentar ser agressivo, de tentar ter raiva, de tentar se defender, é o momento de simplesmente fugir pela sua sobrevivência. E como eu falei, na maioria esmagadora dos casos, isso é uma coisa muito instintiva, muito basilar aí do funcionamento, né, da fisiologia da nossa neurologia. Então não é uma coisa que é tão fácil da gente mudar e controlar, né? Se a gente vai para um lado, se a gente vai para o outro. Na verdade, esse mecanismo ele justamente faz isso por querer. Ele diminui, né, quando a gente entra no estado de percepção de perigo, de tensão, que é quando a gente está percebendo alguma coisa incômoda ou perigosa, o nosso cérebro ele naturalmente utiliza o mecanismo que durante a maior parte da história do Homo sapiens sapiens, né, dos quais vamos arredondar aí para 95% deles a gente vivia como caçador-coletor porque a gente não tinha inventado agricultura nem nada assim, os nossos perigos eram físicos, né? Então o nosso cérebro desenvolveu esses mecanismos para sobreviver a perigos físicos, tipo topar com um predador, por exemplo, ok? Então o cérebro ele vai lá e ele teve, né, a evolução natural, a seleção natural foi selecionando cérebros que, não só no ser humano, mas vamos dizer assim, muitos animais e muitas outras espécies, até de outros grupos ali, Homo, né, Neandertal, Floresiense, Denisovano e etc., você vai ver que eles vão ter, assim, mesmo os que a gente não sabe, né? Provavelmente eles também teriam, né? Mas pelo menos pelos animais que estão vivos, eles têm esse negócio que é o cérebro, né? Como ele está acostumado a lidar com perigos físicos, ele percebe, se tem, por exemplo, um predador na minha frente ou alguma coisa assim, não dá tempo de você raciocinar e você conseguir parar para pensar, será que eu deveria lutar? Será que eu deveria fugir? Né? Então não rola, não rola. Você já vai ser devorado vivo se você parar para raciocinar. Então ele diminui a velocidade da conexão do nosso córtex pré-frontal com o restante do cérebro. E o córtex pré-frontal é uma parte do nosso cérebro que justamente ela acaba fazendo esses pensamentos, né, de raciocínio mais profundo e tudo mais, que são coisas mais relacionadas a uma análise de risco, a você mensurar consequências e tudo mais. Então, o cérebro está tentando te proteger de ficar muito tempo pensando, quando você tem que fazer uma mensuração muito rápido e decidir: vou lutar ou vou fugir? Se ele decide lutar, vem o sentimento de raiva, vem ali o sentimento de agressividade e tudo mais. Mas se ele decide fugir, né, se ele acha que é perigoso demais, ele vai dar uma resposta do organismo que vai ser medo, ok? O medo ele vai ser basicamente essa emoção negativa, porque não é gostoso de sentir medo, mas que vai estar dizendo pra gente: tem um perigo muito grande e que você não vai conseguir enfrentar, ok? Então, muitas vezes, a gente acaba ficando assim com essa sensação de é, ferrou, né? Vou ter que fugir mesmo, não vou conseguir. Ou seja, o que a gente começa a perceber? Parece que essa sensação, essa resposta do nosso organismo faz a gente ter algum tipo de repulsa daquilo que a gente tá ali tentando lidar, né? Se alguma coisa nos causa medo, parece que a gente quer tentar não ter contato com aquela coisa. É literalmente uma repulsa, né? Por quê? Porque é um instinto de fuga. Só que percebe que desde que a gente começou a ficar cada vez mais civilizado, né? Teve lá a Revolução Agrícola, começamos a fazer assentamentos, aldeias, cresce a população para mais do que 100 habitantes por grupo, a gente começa a criar umas coisas muito complexas e cada vem mais vem tecnologias, né? Vão se passando os milênios e cada vez mais muitos dos perigos, muitas das coisas que ativam essa resposta de fuga do nosso cérebro não são perigos físicos.
ok? Se uma pessoa chegar agressiva para você do nada no meio da rua, quem sabe ela esteja vamos pensar uma coisa só pra não ficar muito pesado. Ela tá com uma espada, ok? Mas chega um louco com uma espada, assim, pra você no meio da rua, cara, vou te cortar inteiro, não sei o que. O cara tá chegando, assim, muito ensandecido, né? Cara, você vai ter medo desse cara e você vai ter a reação que parece que você não tá nem controlando o teu corpo, você só age. Você vai correr na outra direção, a direção oposta da qual ele tá vindo, né? Então, assim, percebe que quando o perigo é físico, o medo super funciona ali para ajudar a gente em várias situações. Mas com sociedades complexas, qual é a chance de um cara chegar com uma espada pra cima de você? Uma zagaia, né? Uma lança com ponta de pedra, né? Cara, qual que é a chance? Provavelmente muito baixa. Quer dizer, eu tô falando assim na nossa sociedade ocidental, né? Claro que em vários lugares isso pode acontecer e mesmo de vez em quando na nossa vida pode acontecer, né? Um assaltante, alguma coisa assim, mas não é parte do dia a dia das pessoas que provavelmente estão ouvindo o que eu tô falando aqui, né? E o que que acontece? Então, os perigos eles viram muito mais abstratos. Tem coisas que a gente percebe como perigosas que o nosso cérebro raciocina. Isso é perigoso. Só que não é um perigo exatamente físico, mas mesmo que uma parte do nosso organismo entenda e raciocine isso não é um perigo físico, a percepção de perigo ativa esse mecanismo de defesa que é muito, muito antigo nosso, é muito primevo, que é para lidar com perigos físicos. Uma parte do nosso cérebro ele consegue entender que boa parte dos perigos que a gente está enfrentando no dia a dia, eles não são físicos, eles são coisas abstratas, como por exemplo um perigo social, um perigo à nossa fonte de renda, um perigo à nossa saúde mental, por exemplo, né? Só que daí, mesmo assim, acaba que esse nosso sistema arcaico de proteção contra perigos físicos, né, tipo um predador ou algo assim, acaba sendo ativado da mesma maneira, né? Isso é um bug do nosso sistema, né? É um sistema que acabou ficando através das eras e não teve tempo aí. Não é nem bug, né? Porque era para ser assim. Só que a gente desenvolveu sociedade tão rápido que o nosso cérebro não acompanhou. Então, a gente ainda acaba tendo uma resposta de medo. Só que é complicado porque quando a coisa é muito abstrata, para onde que você vai correr? Do que exatamente você vai correr? Às vezes dá vontade de evitar algumas coisas, né? Mas às vezes as coisas são abstratas demais. Do tipo, é muito engraçado pensar, né, que a gente faz isso de fato, mas a gente, às vezes a gente evita uma mensagem, sabe? Tem um conteúdo da mensagem que a gente sabe assim, putz, tem uma pessoa me cobrando, por exemplo. Né? Vamos pegar teu caso, Mariane. Ó, você falou, não, tá tudo bem comigo sim também. Ai, obrigado por entender. Mas vamos brincar por um segundo, se você me permite, Mariane. E lembrando, leva mais ou menos 1 minuto para a mensagem que as pessoas colocam no chat chegar para mim. Então, às vezes demora um pouquinho para eu responder por causa disso, tá? Mas vamos dizer, Mariane, que por um momento você está muito de cara comigo e você me manda mensagens é, me xingando, tá? Que você tá brabo porque eu não te respondi, né? E aí vamos dizer que eu imagino que você tá lá falando mal de mim, que você tá brava, né? E aí eu começo a ficar com medo de ver a tua mensagem, vamos dizer. Né? Às vezes até dá uma notificação lá que eu consigo ler o comecinho, sei lá que você tá super brava. Olha que engraçado, né? Não é um perigo físico. Na verdade, é um perigo social e você não está nem perto de mim, né? Você está em outro lugar, você está a quilômetros e quilômetros de distância, só que você está tendo um contato por meio de uma tecnologia que está mandando uma mensagem por meio da internet, por satélite, e eu tô com medo de abrir a mensagem. E daí a gente começa a se enrolar de abrir a mensagem, sabe? Olha o quão abstrato consegue ficar esse tipo de coisa. Daí a gente se enrola, daí a gente se enrola, a gente se enrola, né? Então, o que, que é o medo? O medo é essa repulsa que a gente sente de uma coisa que a gente está entendendo como algum grau de perigo. Só que às vezes ela fica meio perdida com o tanto de complexidade e abstração que a gente tem nas sociedades complexas hoje em dia. Né? Então, espero que vocês consigam entender como o medo, às vezes, ele nos paralisa
em situações que o nosso cérebro mais as partes primitivas, né, esses instintos, eles não conseguem lidar muito bem. E às vezes a gente acaba entrando num grau de disfuncionalidade em que ele começa a atrapalhar ao invés de ajudar. Mas isso é uma só das coisas que pode fazer com que o medo atrapalhe a gente. Lembra que mais cedo eu falei que uma das coisas que esse mecanismo causa no nosso cérebro é a diminuição do funcionamento do córtex pré-frontal, que é justamente a parte do raciocínio? Pois olha que interessante, enquanto a gente está morrendo de medo de uma coisa, do tipo, por exemplo, eu vou dar uma palestra, eu vou dar uma aula, eu tenho uma apresentação do colégio, da faculdade para fazer. Eu estou com muito medo da reação das pessoas, eu estou com medo de ir mal, eu estou com medo de coisas que podem acontecer que são perigosas, daí eu estou lá me tremendo todo, e daí o que acontece? O nosso córtex pré-frontal começa a funcionar com uma comunicação menor para o restante do cérebro. E aí o nosso raciocínio fica pior, a gente não consegue raciocinar tão bem. Só que se você vai dar uma apresentação, uma aula, uma palestra, o que você precisa que funcione naquele momento? Os teus músculos, que estão sendo super oxigenados, né, para reagirem mais rápido, para correrem, ou as tuas capacidades de raciocínio mais lógico? Naquele caso de fugir de um predador, você precisa do músculo. Mas no caso de dar uma palestra que você tá com medo, você precisa da tua cabeça. Não do músculo que está sendo super irrigado com sangue que está recebendo mais oxigênio para você correr. Você vai fazer o quê? Ficar dando voltas, correndo em círculos no palco? Não é isso. Né? O cérebro ele acha que está fazendo um ótimo trabalho com a sobrevivência porque esse é um mecanismo que ele tem que é super antigo. E daí, muitas vezes, o medo de alguma coisa que é muito abstrata, que é muito cognitiva, pode acabar atrapalhando pra caramba justamente a gente ter um bom desempenho naquela coisa que é, quem sabe, de fato perigosa, né? Então, isso é um problema muito grande do uso desse mecanismo anterior que a gente não necessariamente controla. Quando a gente percebe o perigo, ele simplesmente pode ser ativado, né? É uma alavanquinha lá no nosso cérebro que a gente não tem como alcançar tão diretamente assim. Indiretamente, talvez, eu já vou entrar aqui nesse ponto.